A história da Nintendo começa muito antes dos videogames. Começou em 1889. Fusajiro Yamauchi fundou a empresa em Kyoto, no Japão. Ele o chamou de Nintendo Kopai. Os primeiros produtos da empresa foram cartas de baralho. Estas eram cartas de baralho japonesas especiais chamadas Anafuda. Eles foram lindamente trabalhados. As cartas rapidamente se tornaram populares. Jogadores e famílias gostaram deles. Este sucesso inicial preparou o terreno para o futuro. Estabeleceu uma reputação de qualidade e entretenimento. O bisneto Hiroshi Yamauchi Fusajiro assumiu em 1949 e ele era um líder visionário. Ele sabia que a empresa precisava mudar para sobreviver. O mercado de cartas de baralho era limitado. Yamauchi explorou muitas ideias de negócios diferentes. Experimentou arroz instantâneo e até um serviço de táxi. Ele também abriu hotéis. Muitos desses empreendimentos não tiveram sucesso. No entanto, eles mostraram a disposição de Yamauchi de correr riscos. Ele estava sempre procurando a próxima grande coisa. Esta unidade acabaria por levar a Big Não para a eletrônica. A mudança para brinquedos e jogos começou na década de 1960. Começou a fazer jogos de tabuleiro e outros brinquedos simples. Um sucesso inicial foi o Ultra Hand. Este era um braço de plástico extensível. Foi projetado por Gunpei Yokoi. Yokoi se tornaria uma figura-chave. Suas ideias inovadoras eram cruciais. A empresa viu potencial em entretenimento eletrônico. O mundo estava mudando, a tecnologia estava avançando rapidamente. A empresa queria fazer parte dessa nova onda. Foi um ponto de mudança significativo para a empresa. Na década de 1970, a empresa mergulhou no mercado emergente de videogames. Eles começaram distribuindo consoles Magnavox Odyssey no Japão. Então eles começaram a criar seus próprios jogos eletrônicos simples. Jogo em Cores foi uma de suas primeiras séries de console doméstico. Estes eram consoles dedicados com jogos integrados. Ela também se aventurou em jogos de fliperama. A criatividade de Gunpei Yokoi brilhou novamente com jogos como Donkey Kong. Este hit Alken apresentou o mundo a Mario. Foi um grande sucesso. Abriu caminho para o domínio da Nintendo no mercado de consoles domésticos. O início dos anos 1980 viu uma queda no mercado de videogames da América do Norte. Muitas empresas faliram. A Toei virou ex-gigante. Estava lutando e viu uma oportunidade. Hiroshi Yamauchi estava determinado a ter sucesso onde outros falharam. Ele encarregou seus engenheiros de criar um novo console doméstico. Tinha que ser poderoso, tinha que ser acessível. E o mais importante, tinha que ter ótimos jogos. Este projeto recebeu o codinome Famicom for Family Computer. Foi lançado no Japão em 1983. Foi um grande sucesso que a Nintendo planejou trazer o Famicom para a América. Eles redesenharam. Eles o renomearam para Nintendo Entertainment System, ou NES. Foi lançado na América do Norte em 1985. O NES foi comercializado com cuidado. Foi apresentado como um brinquedo para evitar o estigma do videogame. Veio com Ob, o amigo de operação do robô. Esta estratégia funcionou. Jogos como Super Mario e The Legend of Zelda se tornaram fenômenos culturais. O NES sozinho reviveu a indústria de videogames. Fez da empresa um nome familiar em todo o mundo. Uma figura-chave por trás de muitos dos maiores sucessos da companhia. Foi Shigeru Miyamoto, que ingressou em 1977 como artista. Seu gênio criativo é LD para a criação de Donkey Kong. Ele então projetou Super Mario e The Legend of Zelda. Os jogos de Miyamoto eram conhecidos por sua jogabilidade inovadora. Eles tinham personagens encantadores. Eles ofereceram mundos imersivos. Ele se concentrou em diversão e acessibilidade. Sua filosofia de design se tornou a pedra angular do sucesso. Ele é frequentemente chamado de o pai dos videogames modernos. Em 1989 lançou outro produto revolucionário. Este foi o Game Boy, desenhado por Gunpei Yokoi e sua equipe. Era um console portátil. Tinha uma tela monocromática. Usou cartuchos de jogo intercambiáveis. O Game Boy não era o portátil mais poderoso, mas era durável e acessível. Tinha excelente duração da bateria. Também lançou com Tetris. Este jogo de quebra-cabeça incrivelmente viciante fez do Game Boy um dispositivo obrigatório. Vendeu mais de 118 milhões de unidades. Definiu jogos portáteis para uma geração. A década de 1990 trouxe nova competição. Sega surgiu como um forte rival. Este é LD para as famosas guerras de console. A empresa respondeu com o Super Nintendo Entertainment System, ou SNS. Foi lançado em 1990 no Japão, em 1991 na América do Norte. O SNS era um console de 16 bits. Oferece gráficos e som aprimorados a mais que o NES. Ostentava jogos incríveis. Mais conteúdos de Super Mario World, The Legend of Zelda, Um Link para o Passado e Street Fighter 2 foram grandes sucessos. O SNS continuou a liderança de mercado da Nintendo. Cimentou seu lugar na história dos jogos.
Em seguida, veio a transição para jogos 3D. A resposta foi o Nintendo 64. Lançado em 1996, o N64 apresentava um poderoso processador de 64 bits. Introduziu um controlador inovador com um stick analógico. Isso permitiu um movimento 3D preciso. Super Mario 64 foi um título de lançamento. Revolucionou as plataformas 3D. Jogos como The Legend of Zelda, Ocarina do Tempo recebeu aclamação da crítica. Eles ainda são considerados alguns dos melhores jogos já feitos. No entanto, o N64 usou cartuchos. Isso tornava os jogos mais caros do que os CDs usados pelos concorrentes. Como o PlayStation da Sony, os dois primeiros apresentaram desafios. O GameCube, lançado em 2001, era um console capaz. Tinha ótimos jogos como Metroid Prime e Super Smash Bros. Melee. No entanto, lutou contra a Sony e seu PlayStation 2. O Play 2 tinha uma biblioteca de jogos maior e reprodução de DVD. A empresa precisava de uma nova abordagem. Eles precisavam inovar novamente. Hiroshi Yamauchi deixou o cargo em 2002. Satoru Iwata tornou-se o novo presidente. Iwata entendeu a necessidade de mudança. Ele defendeu novas ideias XLD para o Nintendo Wii. Lançado em 2006, o Wii não era o console mais poderoso. Em vez disso, focou em uma experiência de jogo única. Usou controladores de sensor de movimento chamados Wii Remotes. Isso tornou os jogos acessíveis a um público mais amplo. Pessoas que nunca tinham jogado videogame antes compraram o Wii. Jogos como o Wii Sports se tornaram eventos sociais. O Wii foi um sucesso fenomenal. Vendeu mais de 100 milhões de unidades. Reuniu famílias. Mostrou que a inovação pode triunfar. Sobre o poder de processamento bruto. Depois do enorme sucesso do Wii, a Big não enfrentou um período mais difícil. O segundo Nintendo 3DS, um portátil com óculos 3D grátis. Teve um bom desempenho, no entanto. Seu sucessor do console doméstico, o Wii U, lançado em 2012. O Wii U apresentava um controlador semelhante a um tablet chamado Gamepad. O conceito era interessante, ofereceu jogabilidade assimétrica. Mas os consumidores muitas vezes ficavam confusos com o marketing. Suporte ao desenvolvedor de terceiros estava faltando. O Wii U vendeu mal em comparação com seu antecessor. Foi um raro passo em falso para a empresa no mercado de consoles. A empresa aprendeu lições valiosas com o Wii U. Eles voltaram ao planejamento. O próximo console precisava ser verdadeiramente inovador. Precisava capturar a imaginação do público. O resultado foi o Switch. Foi lançado em março de 2017. O Switch é um console híbrido. Pode ser reproduzido em uma transmissão vertical como um console tradicional. Também pode ser levado em movimento. Essa versatilidade foi uma virada de jogo. Atraiu muitos tipos diferentes de jogadores. A mudança rapidamente se tornou um grande sucesso. O sucesso do Switch foi alimentado por fortes jogos originais. Títulos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Super Mario Odyssey são obras-primas. Eles receberam aclamação universal. Eles mostraram as capacidades únicas do Switch. A Big não também continuou a apoiar a mudança com franquias populares. Animal Crossing New Horizons tornou-se um fenômeno global durante 2020. Shigeru Miyamoto continua a ser uma força orientadora. Ele garante que diversão e qualidade permaneçam no centro de seus jogos. Suas influências ainda eram sentidas em muitos títulos. Hoje, em 2025, ela se destaca como um titã na indústria de jogos. Tem uma rica história que abrange mais de 30 anos. Evoluiu de um pequeno fabricante de cartas para um gigante global do entretenimento. A Big não sempre priorizou a inovação e a diversão. Criou personagens icônicos e franquias amadas por milhões. Moldou a cultura dos jogos de maneiras profundas. Do NES para o Game Boy. Do Wii para o Switch. Redefiniu repetidamente como jogamos. Sua influência é inegável. Seu futuro continua a parecer brilhante. Quem vem ao Switch 2?